Agora vamos falar um pouco sobre funções trigonométricas, ou seja, as funções que envolvem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente de um número real. Para definir bem o que é um seno de um número real, vamos relembrar disso, é necessário lembrarmos da circunferência trigonométrica. Então, uma circunferência trigonométrica é uma circunferência que está centrada no plano cartesiano, aqui é a origem do plano cartesiano, e que tem raio por definição unitário, ou seja, o raio da circunferência sempre vale 1. Uma vez que você tem a circunferência trigonométrica e você considera um ângulo x, começando do eixo horizontal aqui, então você tem um ângulo x, definimos como sendo o cosseno de x. O cosseno de x será definido como sendo a projeção aqui desse afixo, né, do ângulo no eixo horizontal. Então, esse valor aqui é o cosseno de x. Então, aqui nós temos uma projeção ortogonal e a esse ponto é exatamente o cosseno de x. Observe que o cosseno de x, nesse caso aqui, ele é maior do que 0 e menor do que 1, porque como o raio é unitário, então o máximo valor para o cosseno vai ser 1. Por outro lado, se eu tivesse um ângulo aqui, o cosseno estaria nesse ponto, cosseno de x, e aqui eu tenho menos 1, e portanto o menor valor para o cosseno seria 1. Portanto, o cosseno ele pode ser sempre menor do que 1, de fato ele sempre é menor do que 1, menor ou igual a 1, e é sempre maior ou igual a menos 1. Cosseno sempre maior do que ou igual a menos 1 e menor do que ou igual a 1. Então, essa é uma relação importante, cosseno de x sempre compreendido entre menos 1 e 1. Por outro lado, eu vou apagar aqui só para não carregar muito a figura. Por outro lado, se ainda com esse ângulo x eu fizer uma projeção ortogonal do afixo no eixo horizontal, no eixo vertical, no eixo das ordenadas, então esse valor aqui, esse ponto, ele corresponde ao que nós chamamos de seno de x. Então, o seno de x é a projeção, né, da intersecção aqui do raio com a circunferência no eixo vertical. Então, mais uma vez, você percebe que o seno ele vai variar em todo esse segmento. Dependendo de qual for o ângulo, ele só vai, o menor valor para ele será menos 1 e o maior valor é 1. Então, o seno de x sempre é menor do que ou igual a 1 e sempre é maior do que ou igual a menos 1. Além disso, desse triângulo retângulo, nós podemos extrair uma relação muito importante usando o teorema de Pitágoras. Porque aqui eu tenho um triângulo, retângulo, vou colocar esse triângulo para aqui. Então, suponha que esse triângulo aqui, OP e o cosseno seja esse. Vou chamar aqui de P'. Então, o segmento de O até P' corresponde ao cosseno de x. O segmento de P' até P corresponde ao seno de x. E a hipotenusa corresponde aqui ao raio, que é 1. Então, esse é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, por meio do teorema de Pitágoras, nós obtemos a seguinte relação: seno ao quadrado de x, cateto ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, ou seja, mais cosseno ao quadrado de x, igual a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, que ainda é 1. Então, obtemos essa relação, que chamamos de relação trigonométrica fundamental. Vai ser muito importante para todo esse curso. Relação trigonométrica fundamental.
Então, aqui nós temos bem definido o seno e o cosseno de x. As funções, uma função f de R em R, que pega x e associa a f de x igual a seno de x, ou que associa uma outra função, por exemplo, g de R em R, que pega x e associa a g de x igual ao cosseno de x, são funções trigonométricas, função seno e função cosseno. Note que para definir as funções seno e cosseno de R em R, é necessário termos bem definido o seno de x para qualquer número real. Por isso eu fiz questão de relembrar aqui o conceito de circunferência trigonométrica, porque lá no ensino fundamental nós aprendemos a definir o seno de um ângulo num triângulo retângulo como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, são as relações de seno e cosseno, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Só que no triângulo retângulo, o ângulo ele só varia no máximo de 0 até 90. Ok? Porque já tem esse ângulo aqui de 90 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser 180. Então, como o ângulo já é 90, o valor de x aqui só poderia variar de 0 a 90. Então, seria uma definição muito limitada. Já com a circunferência trigonométrica, nós podemos definir agora o seno de qualquer número real, porque você pode ter x variando de 0, 90, 180, 270, 360 e continuar dando várias voltas, ou seja, você tem a definição de seno e de cosseno para qualquer número real. E, portanto, podemos definir as funções de R em R. Além disso, se temos aqui a circunferência trigonométrica e um ângulo x, e considerarmos essa reta que tangencia a circunferência no valor no ponto 1, 0, e que é perpendicular à reta horizontal, essa reta nós chamamos de eixo das tangentes. E a tangente de x será a projeção desse ponto nessa reta. Por exemplo, então eu tenho aqui um ângulo x e aqui a tangente correspondente a esse ângulo x. Se o x fosse um pouquinho maior, a tangente seria um pouquinho maior. Se x estivesse desse outro lado, vou colocar aqui um x'. Então, se eu continuar prolongando o raio nessa direção, não vai tocar. Mas se eu prolongar por esse outro lado, vai tocar aqui no eixo das tangentes. E aqui é exatamente o que definimos como sendo a tangente desse, nesse caso, x'. Opa! Tangente de x'. Ok? Então, se considerarmos aqui esse outro triângulo, então tem um triângulo aqui P, P', O, P, P', e vou chamar aqui de P duas linhas e aqui de P três linhas. P três linhas. Então aqui nós temos dois triângulos. Extraindo esse triângulo para aqui, nós vamos ficar assim. O, P', P, P duas linhas, P três linhas. Ora, em P', nós temos a projeção vertical do afixo, que corresponde exatamente aqui ao cosseno de x. De P' até P, nós temos o seno de x. O raio é sempre unitário por se tratar de uma circunferência trigonométrica. De P duas linhas até P três linhas, nós temos a tangente de x. Então, podemos usar aqui as relações de triângulo, relações de semelhança de triângulo, e obter algumas relações entre seno, cosseno e tangente.
E é possível mostrar rapidamente que a tangente de x é exatamente o seno de x dividido pelo cosseno de x. Seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, segue diretamente de semelhança de triângulos. Por quê? Porque de O até P duas linhas, nós temos esse segmento aqui valendo 1, né? Porque é correspondente ao raio. Então, como aqui vale 1, então, tangente de x dividido por 1 vai ser igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Como tangente de x dividido por 1 vale tangente, então, tangente de x é seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, essa relação aqui é uma relação que já se tinha lá desde o ensino fundamental. A tangente é o seno sobre o cosseno, mas aqui nós estamos mostrando que vale não só para x de 0 até 90, mas para qualquer número x pertencente aos reais, essa relação também é válida. Então, assim como o seno e o cosseno definem uma função trigonométrica, a tangente também define uma função trigonométrica, não é? Então, temos uma função f, que eu vou definir aqui como sendo de 0 até π sobre 2, que é 90. De 0 até π sobre 2, aberto em R, que pega um número x e associa a tangente de x, f de x igual a tangente de x. Então, aqui trata-se de uma função trigonométrica. Agora, por que eu defini apenas de 0 até π sobre 2? Porque eu não mantive o π sobre 2 também no domínio. Π sobre 2 é equivalente a 90 graus. Se você observar 90 graus, ou seja, aqui um ângulo de π sobre 2, se eu prolongar essa reta, ela nunca vai tocar na reta das tangentes, porque eu vou ter duas retas paralelas que nunca se tocam, nunca se intersectam. Portanto, não existe tangente de π sobre 2, ou seja, π sobre 2 não pertence ao domínio dessa função f. Não pertence ao domínio das funções tangente. Nem π sobre 2, nem 2π sobre 2, ou melhor, nem π sobre 2, nem 3π sobre 2, e também os arcos côncavos a esse, ou seja, quando você der outra volta e cair em π sobre 2 no correspondente, ou seja, π sobre 2 mais 2π, mais 3π, mais 4π, nunca vai ter uma tangente para esses valores, porque tanto quando for π sobre 2, ou 3π sobre 2, ou 4π sobre 2, deixa eu ver, 3π sobre 2, 4π sobre 2, não, π sobre 2 mais k vezes π qualquer, ou seja, π sobre 2 mais π, mais 2π, mais 3π, mais 4π, nunca vai ter uma tangente. Então, π sobre 2 mais uma constante k qualquer vezes π nunca vai pertencer ao domínio da função f dada por f de x igual a tangente de x. Agora, mais uma vez, olhando aqui para a circunferência trigonométrica, considerando um ângulo x, nós podemos agora considerar uma reta tangente passando por esse ponto, ou seja, uma reta que tangencia a circunferência passando por esse ponto. Então, seria uma reta assim, formando um ângulo de 90 graus com raio. Essa reta, naturalmente, vai intersectar tanto o eixo horizontal, eixo das abscissas, como o eixo vertical. Então, o ponto onde ela intersecta o eixo horizontal é chamado de secante de x. Então, esse ponto aqui é a secante de x, denotado assim. E o ponto onde ela intersecta o eixo vertical, o eixo das ordenadas, é o que chamamos de cossecante de x. Usando também semelhança de triângulos, é possível mostrar duas relações
que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x, e que a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. Então, duas relações importantes. Secante de x é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Dessas duas relações, juntamente com a relação trigonométrica fundamental que nós vimos agora há pouco, ou seja, essa relação aqui, relação trigonométrica fundamental diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, juntando essa relação com essas duas, nós obtemos outras duas relações importantes para o curso de cálculo, sobretudo quando estivermos falando de limites e de derivadas. Por exemplo, se eu dividir ambos os membros aqui por seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de x, então seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1. Cosseno de x dividido por seno de x é o inverso da tangente. E 1 sobre o seno de x é a cossecante. Então aqui eu tenho, como aqui eu tenho seno ao quadrado e 1 é o mesmo que 1 ao quadrado, aqui eu vou ficar com cossecante ao quadrado. Então essa é uma relação importante, muito importante. E uma outra relação importante é quando eu divido a relação trigonométrica, no lugar de dividir por seno ao quadrado, eu divido por cosseno ao quadrado. Eu vou fazer aqui. Então, se eu divido essa relação por cosseno ao quadrado, ou seja, eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, e divido ambos os membros por cosseno ao quadrado. Primeiro dividimos por seno ao quadrado, agora eu vou dividir por cosseno ao quadrado. Ok. Seno de x dividido pelo cosseno de x, vimos anteriormente que corresponde à tangente de x. Então aqui é tangente de x, como está ao quadrado, vai ficar tangente ao quadrado de x. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x, vale 1. 1 sobre o cosseno de x é a secante de x. Então, como é 1 sobre cosseno ao quadrado, ficaremos com cossecante ao quadrado. Ou melhor, secante ao quadrado. Então, temos essas duas relações que são bastante importantes. Tangente a menos 1, inverso da tangente, daqui a pouco eu vou justificar para vocês que corresponde ao que chamamos de cotangente de x. E o que é que isso quer dizer? Ora, quando falamos de tangente, nós definimos um eixo vertical aqui, chamado eixo das tangentes. Agora, se a semelhança do que fizemos para definir tangente, considerarmos uma reta que tangencia a circunferência nesse ponto, então o prolongamento aqui do raio vai intersectar essa reta. E esse ponto onde intersecta a reta é o que vamos definir como sendo cotangente. Cotangente de x. E, portanto, essa reta é o que chamamos de eixo das cotangentes. Então, aqui nós temos a cotangente de x. Se x for maior do que 90 e menor do que 180, a tangente vai ser negativa. Por exemplo, se eu pegar aqui um x', então eu vou ter aqui a cotangente, na verdade, negativa. E, via semelhança de triângulos, é possível mostrar que a cotangente de x
é cosseno de x sobre seno de x. Vimos, por meio de semelhança de triângulos agora há pouco, que a tangente é o seno sobre o cosseno. E a cotangente é o cosseno sobre o seno. Ou seja, a cotangente é o inverso da tangente. O lápis aqui já está começando a falhar. Cotangente de x é a tangente, o inverso da tangente. Na verdade, eu não vou escrever assim, tangente a menos 1. Vou escrever assim. Tangente de x elevado a menos 1. É melhor do que escrever dessa forma, para não confundir com algo que a gente vai falar mais na frente, que é função inversa. Ou seja, o inverso da tangente de x. Então, 1 mais cotangente de x é cossecante ao quadrado de x. 1 mais cotangente. 1 mais cotangente de x é cossecante ao quadrado de x. Então, são duas relações muito importantes. Com as definições de secante, cossecante, tangente e cotangente, também podemos definir as funções secante, cossecante, cotangente. Ou seja, qualquer função que é dada por secante de x, f de x igual a cossecante de x e f de x igual a cotangente de x, também são exemplos de funções trigonométricas que podemos estudar domínio, imagem dessas funções. Eu vou deixar isso como um exercício para cada um de vocês, estudar quem é o domínio da função seno, da cosseno, da tangente, da cotangente, da secante e da cossecante. Agora vamos falar sobre as funções exponenciais. As funções exponenciais elas são utilizadas muitas vezes para descrever fenômenos de crescimento populacional, como, por exemplo, dinâmica de crescimento de bactérias e vários outros. Então, uma função exponencial é uma função que ela é definida por uma potência do tipo a elevado a x, onde essa base a é um número real com essa restrição de que a é sempre maior do que zero, ou seja, a é estritamente positivo e diferente de 1. Não faria muito sentido a gente considerar uma função exponencial com a base igual a 1, porque 1 elevado a x vai ser sempre 1 para qualquer x, ou seja, teríamos uma função constante, não seria um caso de função exponencial. No caso, se a fosse igual a zero, se tivéssemos a igual a zero, também teríamos um probleminha, porque 0 elevado a zero não é um número real. 0 elevado a zero não pertence aos reais. Então, o domínio não poderia ser todo o conjunto dos números reais se a fosse igual a zero. Teríamos aqui uma indeterminação. Mas, lá na terceira unidade, nós vamos dar uma interpretação para o que poderia vir a ser 0 elevado a zero. Mas, por enquanto, considere sempre 0 elevado a zero como uma indeterminação, um número que não é real, ou não é um número real. Então, aqui nós temos função exponencial, função domínio real, contra domínio real, pega x e associa f elevado a x, f aplicado em x, igual a elevado a x. A é a base. Então, função exponencial de base a. Uma base muito importante é a base a igual a e, onde esse e é a constante de Euler. Ele é aproximadamente 2,718 e por aí vai. Então, é uma constante devido a Euler. Muita gente fala Euler, né? Mas é Euler. Constante de Euler. Então, nesse caso, nós teríamos f de x igual a e elevado a x. Sempre que você vê e elevado a x, está se referindo à constante de Euler, aproximadamente 2,718. Ainda nessa unidade, nós vamos dar um tratamento para essa constante por meio de limites, mas por agora apenas considere 2,718 ou uma dízima um pouco maior do que isso, mas essa é suficiente. Nas calculadoras, normalmente você vai encontrar, no lugar dessa base E, você vai encontrar ESP.
Quando você vê ESP, você colocar, por exemplo, ESP de 10, vai ser exponencial de 10. Constante de Euler elevado a 10. Nesse caso aqui, nós temos exponencial de x. O gráfico das funções exponenciais é um gráfico que tem uma configuração da seguinte forma. Sempre que o a for maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, se eu tenho a entre 0 e 1, porque a é maior do que 0 e diferente de 1. Então, a pode ser maior do que 0 e menor do que 1, ou a estritamente maior do que 1. Mas no caso em que o a está entre 0 e 1, a exponencial de x tem um gráfico assim. Aqui nós temos sempre passando por 1 aqui. Aqui eu tenho f de x igual a elevado a x. Ora, se eu fizer f aplicado em 0, a elevado a 0 é 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai dar sempre 1. Então, o gráfico tem uma configuração dessa forma, vai se aproximando cada vez mais de 0, quanto maior for o valor de x. Então, aqui nós temos x, aqui nós temos f de x. Por outro lado, quando a é maior do que 1, se a é maior do que 1, a configuração do gráfico é assim. Ele tem um crescimento dessa forma, a função é crescente. E também vai passar pelo 1, porque independente se a é maior ou menor do que 1, a elevado a x, quando x é igual a 0, vai ser sempre 1. Então essa é a imagem que fica o gráfico, quando a é maior do que 1, função exponencial crescente, quando a está entre 0 e 1, função exponencial decrescente. Agora vamos falar sobre as funções logarítmicas. Basicamente, uma função logarítmica é uma função em que f de x é definido pelo logaritmo de x na base a. Então, antes de continuar um pouquinho, se você tiver alguma dúvida sobre o que é o logaritmo de um número x na base a, você pode pegar o material que eu vou deixar lá no nosso fórum e no nosso repositório de materiais. E lá eu escrevi um texto sobre logaritmos, definindo logaritmos, as propriedades dos logaritmos, que normalmente se estuda lá no ensino médio, mas porventura alguém pode não ter estudado ou não estar lembrado do que significa. Também, se você leu o material e não entendeu muito bem e desejar, você passa lá no fórum e pode pedir que eu possa gravar uma videoaula específica só sobre logaritmos. Então, uma função logarítmica é uma função do tipo f de x, o que a equação que a define, f de x, é dada por log de x na base a, onde essa base a é sempre maior do que 0 e diferente de 1, porque é uma das condições para a base do logaritmo ser sempre maior do que 0 e diferente de 1. E algo interessante também é que o domínio dessa função não é todo o conjunto dos números reais. O domínio é o intervalo que vai de 0 até mais infinito, porque na própria definição do logaritmo de um número real, o logaritmo só está definido quando o logaritmando ele é estritamente positivo, ou seja, é um número maior do que 0. Então, a função f, que pega um número positivo e associa a f de x igual ao logaritmo desse número em uma base a, é denominada de função logaritmo. Função logarítmica de x na base a. Uma base interessante das funções logarítmicas também é a base onde a é a constante de Euler. Mais uma vez, a aproximadamente 2,718. 2,718, base constante de Euler. Então, quando se tem essa base, o f de x vai ser o log de x na base e. E como essa é uma das bases que aparece muito na matemática, esse logaritmo ele é chamado de logaritmo neperiano, devido a um matemático John Napier. Então, o logaritmo de x na base e vai ser apenas ln de x. Quando você estiver estudando na literatura, seja nos livros ou no nosso material,
que você vê ln de x, está se referindo ao logaritmo de x na base e. Então, aqui nós temos log de x na base e. Só para termos a ideia de qual é o gráfico de uma função como essa, o gráfico de uma função logarítmica será da seguinte forma. Logaritmo neperiano de x. O gráfico da função logaritmo neperiano de x é exatamente dessa forma aqui. Quando x é 1, o logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser 0. De fato, esse é o gráfico da função logaritmo de x quando a base é sempre um número maior do que 1. Então, aqui o ln de x, a base é 2,718, é maior do que 1. Sempre que você tem o log de x na base a, e esse a é maior do que 1, o gráfico vai ter uma configuração como essa. Ok? Então é muito importante dar uma revisada lá na parte de logaritmos de um número real, se você não estiver com uma base sólida nessa área, porque tanto no conteúdo de limites, como de derivadas e até mesmo de aplicações, vez por outra vai aparecer um logaritmo, e normalmente os logaritmos que nós vamos usar mais aqui são os logaritmos na base e. Okay? Esses logaritmos também são chamados de logaritmos naturais, porque eles aparecem muito em modelagem de fenômenos da natureza. Agora vamos falar um pouco sobre as funções modulares. Uma função modular também é chamada de função valor absoluto. Então, basicamente, uma função modular é uma função f definida de R em R, que pega um valor x e associa ao módulo de x, ou o valor absoluto de x. Por exemplo, o gráfico de uma função como essa é um gráfico dessa que tem a seguinte configuração. Tem um x, tem aqui f de x. Então, ela pega qualquer número x e associa ao próprio x. Se x for maior do que zero, note que se x for maior do que zero, maior do que ou igual a zero, o módulo de x é o próprio x. Então, de zero em diante, coincide com o gráfico da função afim, f de x igual a x. Portanto, você vai ter essa reta aqui. Vai pegar 1, vai associar a 1, 2, associar a 2 e por aí vai. Por outro lado, se o x for menor do que zero, ou seja, se o x for negativo, o módulo de x, por definição, é menos x. Portanto, se eu pegar um menos 1 aqui, módulo de menos 1 é 1. Módulo de menos 2 é 2. E, portanto, o gráfico vai ter essa configuração em V. Então, esse é o gráfico da função módulo de x. Ela vai pegar a parte negativa e coloca para cima. O gráfico vai estar sempre acima do eixo horizontal. Então, esse gráfico é muito importante e muitas vezes nós vamos ter módulo e aqui dentro não tem apenas o x, mas tem uma expressão que depende de x. Por exemplo, se tivéssemos uma função, se eu tenho uma função g, em que o gráfico de g é assim, g de x, e f de x é o módulo de g de x. O que é que essa função f está fazendo? Ela está pegando os valores de g de x e vai estar considerando apenas o módulo dele. Então, a parte de g de x que é positiva, módulo de um número positivo, continua sendo ele mesmo. Mas, se g de x é um número negativo, o módulo desse número negativo vai passar a ser agora o simétrico positivo. Então, no caso do gráfico de f, nós teríamos a parte positiva continuaria e essa parte aqui correspondente ao gráfico, correspondente aos valores negativos de g de x, seria rebatido para a parte de cima.
Então, aqui nós teríamos f de x. Ok? Então, o gráfico de f seria essa espécie de W aqui. A parte negativa de g, ele agora considera o módulo. Então, quando você tem f de x igual ao módulo de uma função, não vai ter nenhuma parte do gráfico abaixo do eixo horizontal.